Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área e hoje a gente vai bater um papo sobre a questão do peitoral, né? Porque muita gente tem um formato de peitoral que não lhe agrada muito, então às vezes a pessoa quer mudar, quer ganhar um pouco mais, principalmente, né, causar aquele fechamento, aquela parte mais próxima ao externo. E aí, alguns gurus, né, essas pessoas que vendem cursos e tal, de certificações, dão aquelas aulas com varinha, aquelas coisas, sempre aparecem com algumas informações. E aí, será que que será que a gente pode trazer? A gente pode acrescentar de informação, a gente pode trazer de observação sobre isso. Então eu vou pegar como exemplo, né, um baixinho aí que dá curso, eu já falei dele, né, é o Nanico da Varinha, que ele até tem um vídeo que ele falou sobre agachamento, né, depois vocês conferem, vai ficar no card. E aí eu expliquei, né, as maluquices. Aí ele, não satisfeito em falar um monte de bobagem sobre agachamento, ele agora veio falar bobagem sobre membros superiores. Então, especificamente sobre o caso, vamos dar uma olhadinha no vídeo, né? É um vídeo curto, gente, graças a Deus, né? Que de vez em quando essas bobagens duram horas. Então, olha só. Ele tem um déficit no meio, é o mesmo déficit que ele tem agora aqui na lateral. Então o que eu preciso fazer? Liberar a fáscia para estimular mais fibra naquele lugar. Faz a casinha, estufa o peito, encaixa essa escápula, leva lá embaixo, devagarzinho, subiu. Contrai, casinha e volta, sem bater o peso. Vai. 1, sem extensão total de cotovelo. Força. 2, vamos. 3. Cara, o que eu acho mais assustador é que tem gente lá assistindo e olhando e pensando assim, caralho, que maneiro. Então, pessoal, vamos entender o que graças a Deus são só 30 segundos, mas consegue ser muita bobagem em 30 segundos, né? Então vamos nessa. Não se esquece, pessoal, olha só. Se você quiser saber bem essa história de trabalhar partes do músculo, como funciona a ativação, processo de contração e de hipertrofia, eu tenho aulas sobre isso no Nerdflix. Então são mais de 200 aulas, você consegue emitir certificado, custa mixaria. Se você sentar no boteco, tomar 2 cervejas, já era. É mais do que você paga por mês para ter o Nerdflix. Então é um investimento muito baixo, mais barato do que pagar o Netflix. E você tem, ao invés de filmes, né, você tem aulas. São mais de 200 aulas, inclusive você pode emitir certificado. Então não se esqueça, se você é estudante ou profissional da área da saúde, assina o Nerdflix. Enquanto o vídeo vai passando, né, fica um QR Code aqui. Além disso, é só você jogar Nerdflix na sua loja de aplicativo ou você ir na descrição do vídeo, que na descrição do vídeo tem lá o link para o Nerdflix. E caso você não seja estudante ou profissional da área da saúde, uma sugestão que eu te dou é se tornar membro do canal. Porque você paga a partir de R$ 4,99 e você tem acesso a conteúdo exclusivo, além do que você também tira suas dúvidas. Porque quando você é membro, você fica com uma estrelinha, e aí quando você faz a pergunta, eu olho e falo, opa, tem alguém com estrelinha fazendo a pergunta, e aí eu me comprometo a responder, tá legal? E antes que vocês se esqueçam, deixa seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e ativa as notificações, porque assim você sempre vai ser informado de tudo que eu posto por aqui. Então segue a vinheta e vamos conversar sobre isso. Então, gente, na boa, esse nanico aí é uma fonte inesgotável de bobagem, né? Aquela história. Nos menores frascos estão os piores venenos. Então, que acontece? Muitas vezes as pessoas querem saber, têm essas dúvidas, e aí elas perguntam para as pessoas mais técnicas, né? E aí, de repente, a resposta não agrada, e elas acabam indo atrás dessas pessoas. Então, acaba que algumas ficam na dúvida, e eu acho bacana a gente pegar esses exemplos para dar algumas aulas, né? Porque a gente aproveita as cagadas que são feitas para falar algumas verdades, porque esses malucos acabam convencendo muita gente. Ele convence profissional e acaba convencendo leigo, né? Porque infelizmente tem profissional que tá pior do que leigo. E aí, se eu não alertar sobre isso, pode ser que muita gente seja enganada, né? De repente, assim, você é profissional e fala, pô, mas o discurso estava tão bonito. Ou então você é leigo e seu professor é um daqueles que estava assistindo lá e fazer, ele vai fazer com você. E aí já é bom você até saber
onde você está se metendo. Então vamos lá, né? Vamos começar de aula e eu tenho aqui um vídeo em que eu falo sobre miolo do peito, né? Depois você assiste esse vídeo, mas qualquer coisa é só buscar, ele vai estar no card também aqui. Como a gente está falando de peito, né? Aproveita também e vê um vídeo sobre partes do peitoral, que ele já não fala dessa questão do meio, mas ele fala da parte de cima, parte do meio, parte de baixo. E ele é legal, né? Sobre essa questão de se dá ou se não dá, dividir o peitoral em partes. Então, vamos, que o nosso mestre dos magos, o nosso baixinho fofinho, ele sempre aparece com novidades desagradáveis. Então, vamos lá. Ele tem um déficit no meio. É o mesmo déficit que ele tem agora aqui na lateral. Gente, pausa, né? Gente, ele tem um déficit no meio. Olha só, né? Isso aí já é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem, para não falar pior, né? Parece que o jovem dá curso, dá palestra, mete a varinha nos outros, rabisca os outros, mas ele não entende de anatomia. Porque dá uma olhada nessa foto. Essa foto aí é a anatomia do seu peitoral. Você tá vendo ali no centro, aquela região branca, né? Onde o baixinho aí falou, né? Ele falou que ele tem um déficit. Então, sabe o que é isso? Isso é uma região porque quando o seu músculo termina, os vários tecidos que revestem o músculo, eles se juntam para formar um tendão. E esse tendão se insere em um músculo. Então é ali que o músculo se insere ou se origina, dependendo do caso. E essa região realmente não tem músculo. Todo mundo vai ter um déficit, né? Você vai ver essa foto e você vai ver que é óbvio que... O que eu faço então com essa região? Cara, isso aqui é um osso. E logo depois tem tendões, então você tem realmente, o músculo vai afinando quando chega no final. Você vai ver, o seu bíceps está aqui, né? Você vai olhar para o seu bíceps, por exemplo. Conforme ele vai se aproximar da sua inserção, o que você vai ver? Ele vai se afinar e aqui não tem músculo. Chegar e falar que você tem um déficit aqui, mesmo coisa dizer, você tem um déficit aqui. Pô, mas aqui não tem músculo. Tanto que quando você contrai essa parte aqui, vai sumir. Por que vai sumir? Porque aqui não tem músculo, aqui tem tendões. Então, pessoal, é importante que o próprio discurso por trás disso é um desconhecimento primário de anatomia. Então isso aí já diz, ó, bobagem, esse cara não entende do que tá falando. Porque se ele esperava que tivesse um músculo aí, meu irmão, ele tá doido, Então vamos continuar no nosso baixinho da varinha. Baixinho sempre falando bobagenzinhas, né? Gente, nada contra a altura, ele poderia ser alto, tá? Mas ia ser o altão falando merda, mas é um baixinho gordinho, né? Uma maneira de designar. Vamos lá. E aí ele vai dar a dica, ó. Então o que eu preciso fazer? Liberar a fáscia para estimular mais fibra naquele lugar. Meu irmão, liberar a fáscia para estimular mais fibra naquele lugar. Ponto número 1. O que é uma fáscia? Fotinha da fáscia. As fáscias são como teias de aranha de tecido conectivo que revestem órgãos, revestem ossos, revestem músculos e por aí vai. Ou seja, ela conecta o seu corpo dos pés à cabeça. No caso dos músculos, né, a fáscia funcionaria assim, olha só. Vou pegar aqui uma caixinha de lápis. Imagina só, você tem uma fibra, né? Aí uma fibra sua, ela vai ser enrolada numa fáscia. Cara, vou fazer melhor. Será que eu tenho aqui deixa eu ver se eu tenho aqui uma fitinha, cara. Ia ficar show de bola se eu achasse essa fitinha. Achei. Olha que legal. Ó, velho, vou gastar fita pra ensinar vocês, né? Então imagina que essa fitinha aqui é uma fáscia. E beleza. O que essa fáscia faz? Ah, massa, ela enrola a sua fibra. Só que, né, então você tem uma fibra enrolada aqui. Só que, na verdade, existem várias fibras trabalhando juntas. Então, o que a fáscia vai fazer? Ela vai enrolar várias fibras juntas. Então, olha a fáscia aqui, enrolando várias fibras. Aí eu tenho, né, esse bolinho de fita enrolada, de fibra enrolada, e eu tenho outro bolinho de fibra enrolado. Aí eu vou juntar vários desses bolinhos de fibras musculares, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu enrolo todas elas para fazer um músculo. Oh, meu Deus do céu, professor é professor, né, velho? Olha aí, pronto. É isso aqui mais ou menos a brincadeira das fáscias. Isso são as fáscias.
Então elas enrolam as suas fibras, os seus conjuntos de fibras, do início ao fim. Isso são as fáscias, é assim que elas estão aparecendo desenhadas ali, tá? Então quando o seu músculo termina, essas fáscias se juntam para formar os tendões, conectando aos ossos. É o que eu falei anteriormente. Gente, então o que a gente precisa entender? Como eu poderia liberar a fáscia de uma região? Porque imagina, a fáscia, né, eu enrolei aqui, mas ela está indo do início ao fim. A minha fáscia, já que eu tô cagando aqui tudo, né? Então a fáscia, ela tá aqui, ó. Ela tá indo do início ao fim. Então é isso que é a minha fáscia, ela enrola bem melhor. Aí beleza, né? Aí, o que é a proposta desse maluco? Liberar essa fáscia. Gente, só que se essa estrutura é conectada com essa, se eu liberar aqui, eu vou influenciar em todo o conjunto. Imagina que isso aqui fosse um elástico esticado. Se você afrouxa o elástico aqui, o que vai acontecer? Depois ele vai ficar com a mesma tensão no elástico inteiro. Se você tem um elástico esticado assim, ele não fica folgado aqui e apertado aqui. O elástico ele vai se compensar com um todo. Então você não consegue dizer, olha, eu tenho um elástico, eu fiz isso com elástico. Pô, deixa eu achar um elástico aqui também, pra coisa ficar mais didática. Irmão, eu não achei um elástico não, mas eu achei um balão. Olha só, isso aqui tá esticado, né? Aí, isso aqui é a sua face. Tá, como o miserável quer fazer com que o elástico, ele libere o elástico aqui, essa borracha, sem influenciar na tensão do resto? Cacete, isso não existe. Tá aqui, ó, meu elástico tá aqui. Tá, aí você pega esse elástico e faz ele ficar frouxo aqui. E só aqui. Porra, isso não vai funcionar. Pega um elástico e faz isso, meu Deus do céu. Então aí já começa, né? A questão de vender as bobagens. E aí o cara vem falar da fibra, né? Essa questão da fibra. Liberar a fáscia pra fazer com que tenha mais fibra ali, que estimule mais fibra naquela região. Porra, mas aí é uma grande bobagem. Porque você volta pro negócio que eu falei pra vocês, né? A fibra é um lápis desse, que vai da origem à inserção. Isso aqui é uma fibra. Então, essa fibra que está ali perto do miolo do peito é a mesma fibra que está perto do sovaco. Então, bicho, não tem como. Isso é uma fibra. Ah, eu vou estimular fibras aqui, tá? Mas a fibra que está aqui é a fibra que está aqui. Entende? Isso não faz nenhum sentido. Isso é basicamente o cara não saber o que é uma fáscia, não saber o que é uma fibra. E vamos continuar nessa zorra aqui, né? Vamos continuar rabiscando e fazendo as coisas para vocês entenderem. É aquela história, né? Eu acho que desenhando dá para entender. Vamos ver se desenhando dá para entender. Então o que é isso aqui, meus queridos? Isso aqui seria uma fibra. Como a fibra se divide? Ela se divide em unidades funcionais chamadas sarcômeros. Então cada quadradinho desse é um sarcômero. Ele tem uma linha Z aqui e outra linha Z. O que é contração muscular? É quando esses sarcômeros tentam se juntar e o seu músculo se encurta. Como o músculo contrai, vem um impulso elétrico e ele transmite um potencial de ação para essa fibra inteira. E quando esse potencial de ação é transmitido para a fibra inteira. Aí os íons de cálcio vão ser liberados aqui dentro do sarcômero e todos eles se encurtam. Então qualquer processo de contração muscular, ele vai envolver todos os sarcômeros da sua fibra. Poxa, é só você chegar e falar, contrai seu bíceps, contrai essa parte do bíceps sem contrair essa. Você nunca vai conseguir fazer isso, porque o impulso nervoso que você manda para cá, ele transmite o potencial de ação para a fibra inteira. Então essa história, né, de achar que você consegue estimular aqui sem estimular aqui, isso não existe. É a mesma fibra muscular, é o mesmo impulso. Isso assim, não tem pé nem cabeça. Não dá pra contrair uma parte sem contrair outra. Então você entende a falta de lógica que é falar liberar uma face aqui? Pô, mas a face tá cobrindo tudo. Como é que eu libero a face só aqui, né? Cadê cadê o balãozinho? Pô, já tô aqui o balãozinho, né? Tá aqui, ó. Tá, estica o balão, tá. Faz diferença se você esticar o balão só aqui ou fazer só aqui? Ele vai esticar como um todo. Ah, eu quero esticar só essa parte do balão, então eu vou puxar só essa mão. Não, essa daqui também esticou. Ah, eu quero esticar só essa parte do balão, então eu quero fazer isso. Não, ah, eu vou esticar só essa parte do balão, então eu vou apertar ele no meio. Não, porque aqui também tensiona, entende? Então você vai transferir a tensão. Esquece essas bobagens. Pô, pelo amor de Deus, se seu aluno tá acreditando nessas bobagens, você tá acreditando nessa bobagem, pega um balão. Agora vem o seguinte, né?
Pô, velho, vocês têm que ver, tem que assinar o Nerdflix. Tem aula no Nerdflix sobre parte do músculo que eu explico isso direitinho. Eu desenho melhor ainda do que eu desenhei aqui. Agora vamos pra sequência de bobagem. Meu irmão, aí essa sequência de bobagem aqui, ela é sensacional. Olha isso, ó. Ô, baixinho, velho, faz isso não. Faz a casinha, estufa o peito, encaixa essa escápula, leva lá embaixo, devagarzinho, subiu. Contrai, casinha e volta, sem bater o peso. Vai. 1, sem extensão total de cotovelo. Força. 2, vamos. 3. Véi, que sequência de bosta, né, gente? Olha só, vamos lá. Vamos lá. Essa taradice de escápula eu não entendo, né? Pô, esse baixinho aí, velho, ele já falou de escápula pra fazer mesa flexora. Você bota fé? Olha aí, ó, velho. Primeira coisa que você vai fazer, você já estabilizou aí, encaixa essa escápula. É ótimo. Meu irmão, escápula pra fazer mesa flexora. Isso é incrível. Isso é incrível, né? E os caras lá assistindo e anotando. Mais incrível ainda é isso, né? Que tem gente pagando pra fazer curso sobre isso. Olha só, meu irmão, essa história de fazer a casinha é o quê? O cara tá girando os halteres. Quando você gira os halteres, isso não muda porcaria nenhuma no trabalho do seu peitoral por um motivo muito simples. Esse giro não tem resistência pra acontecer. Porque quando você tá em pé, né, quando você está deitado, segurando os halteres, né, o que está acontecendo? A carga, a resistência, ela está vindo aqui, ó, na vertical. Então, não tem resistência para esse giro. Teria resistência para esse giro se você tivesse aqui a carga atuando nesse sentido, mas a carga está nesse sentido. Então, você apertar isso aqui e girar, tem resistência do atrito, mas não é resistência para contração aqui, né? Então esse negócio de girar e fazer casinha, né, para ficar com peso assim, parecendo uma casinha, bom, isso é uma grande bobagem. Isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça do ponto de vista biomecânico. Então a gente segue olhando isso, né? Aí a gente vai perceber o seguinte: quando você faz esse giro, na verdade, você acaba perdendo tensão. Aí ele vai falar assim, né? A questão de contrai. Tudo bem que ele fala para não estender o cotovelo, mas se ele manda você contrair, né, quando você está próximo à extensão, é óbvio que não tem uma boa contração. Por quê? Porque a resistência é vertical, como eu falei para vocês. E se o peso está se aproximando dos seus ombros, você tem o menor braço de resistência. Então é o momento que seu músculo está mais relaxado. Então, se você quisesse promover uma contração no momento do encurtamento, que encurtar é uma coisa, contrair é outra. O seu bíceps está totalmente encurtado aqui. Mas se você estiver segurando o halteres com o bíceps assim, você não está tendo uma boa contração. Porque o bíceps está relaxado. Por quê? Porque a resistência à flexão de cotovelo só vai acontecer no momento que um peso estiver afastado do seu eixo de movimento, do seu cotovelo. Então, a partir daqui eu tenho contração. Daqui para cá não tem mais. Ele pode estar encurtado que não está contraindo. E se você quisesse somar os dois, né, ter uma contração no momento de encurtamento, aí você fazia essa porcaria com halteres, pô. Aí você fazia, por exemplo, um crossover, você faria um crucifixo na máquina. Seriam alternativas muito melhores. Então, meus queridos, resumindo a história desse vídeo aí, o que vocês precisam entender, né? Que isso é mais uma grande bobagem do baixinho, né? Você tem uma fáscia, né, conectando tudo, uma estrutura de fáscia conectando tudo, né? Então a fáscia tá lá, eu enrolei uma fibra, enrolei várias fibras, eu enrolei um músculo. Essa mesma fáscia, ela vai de um lugar a outro. Então você não libera a fáscia só aqui, você não libera a fáscia só aqui. Se é uma estrutura única, qualquer interferência que você gera na tensão é distribuída. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura com uma capacidade elástica. Então eu não consigo, né, folgar o meu elástico só em um lugar sem folgar o outro. O outro ponto é dizer sobre o estímulo da fibra. Eu vou estimular só essas fibras daqui. Não, porque a fibra é exatamente esse lápis. Então você estimulando essa fibra aqui, essa fibra vai daqui até aqui. Entende? E os sarcômeros, eles têm um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Quando eles contraem, é porque o impulso elétrico gerou um potencial de ação na fibra inteira. Então ela contrai como um todo. Não há como você fazer isso. E outro ponto é que você tem que lembrar dos conceitos de torque, de braço de resistência. Porque quando você aproxima um
uma carga de um eixo de movimento, o músculo está relaxando. Então fazer rotações, fazer essas variações não muda absolutamente nada. Inclusive eu tenho um vídeo muito bacana aqui em que eu falo sobre supino com halteres. E eu recomendo muito que vocês vejam. Então, se você estiver preocupado com essa forma do seu músculo, me desculpe, mas isso não muda. Se você ganhar massa muscular, você vai ganhar como um todo. E ela vai vir desde aqui até aqui. Só que como aqui, né, o seu músculo já inicia com uma área de secção transversa menor, por estar mais tendão e próximo ao osso, mesmo que todos dobrem de tamanho, quando esse dobrar de tamanho, ele é muito maior do que esse aqui, entende? Você dobrar de tamanho um lugar que tem 2 centímetros de espessura, ele vai para 4. Mas o lugar que tem 1 centímetro, ele vai para 2. Então, assim, ele era assim, ele fica assim, as proporções não mudam, então você não muda a forma do seu músculo. Essa deficiência é normal e graças a Deus existe, né? Porque é o espaço que seu músculo está conectado com o seu osso para você conseguir produzir um movimento. Meus queridos, então eu espero ter ajudado vocês. Por favor, não se esqueçam, se você é estudante ou profissional da área da saúde, assina o Nerdflix. Inclusive, quem for assinante do Nerdflix já comenta se viu aula sobre partes do músculo. E aí diz, pô, eu dei risada quando eu vi o vídeo. Eu disse você que é assinante do Nerdflix, você deu risada ou ficou triste, ou até ficou com raiva, né? E aí, também você pode se tornar membro para ajudar o meu trabalho. Porque eu não vou vender cursinho falando bosta, eu vou passar aqui distribuindo conhecimento. E se eu tiver muitos membros, minha vida fica muito mais fácil, meu trabalho é muito mais recompensado. Muito obrigado e até a próxima.